Segunda-feira, 26 de novembro de 2001. Boa noite. Projetos do governo que modificam a CLT deverá ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. O ministro do Trabalho diz que a modificação fortalecerá os sindicatos. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. O Brasil propõe a criação de um sistema para a troca de informações sobre acidentes de trabalho. Previdenciários e governo discutem ajustes do acordo que encerrou a greve. A comunidade europeia vai conhecer os avanços tecnológicos do Brasil, entre eles o sistema eleitoral eletrônico. O Ministério da Justiça cria a identidade digital, que vai valer como documento dentro da internet. Presidência da República. 16 projetos de inovação tecnológica de todo o Brasil concorrem amanhã ao prêmio da Fundação de Estudos e Projetos de Inovação Tecnológica. Mais de 200 trabalhos foram inscritos nas categorias Produtos, Processos, Grandes e Pequenas Empresas. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, vão participar da cerimônia que indicará os premiados. 13 jurados vão analisar a qualidade e originalidade dos projetos para definir os vencedores de cada uma das 4 categorias. Empresas de Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro vão disputar o primeiro lugar. Amanhã, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai apresentar em seu programa semanal de rádio uma nova proposta para incentivar os pequenos e médios empresários a exportarem seus produtos, como ele mesmo informa. Boa noite. No meu programa de rádio desta terça-feira, eu vou falar sobre exportações. Esta semana nós vamos lançar um portal na internet e um telefone gratuito para incentivar o pequeno e o médio empresário a exportar. Exportar produtos de qualidade, que rendem melhores preços, melhores salários e mais empregos para os brasileiros. A Radiobras vai gerar o programa Palavra do Presidente pela manhã às 6 horas e às 8h30. No período da tarde, o programa vai ser gerado às 1h30 e também às 15 para as 7 da noite, horário de Brasília. Vice-Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel vai inaugurar na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro o projeto Biblioteca Digital Multimídia. As atividades da biblioteca serão iniciadas com uma videoconferência que poderá ser assistida em diversas localidades do país. Hoje, o vice-presidente recebeu em audiência o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e também o arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão. Marco Maciel também recebeu a visita de Plínio Pacheco, que presenteou o vice-presidente com um livro sobre a Paixão de Cristo realizado em Nova Jerusalém. Maciel vai apoiar o espetáculo no ano que vem. Prevenir é melhor do que remediar. Com base nesse velho ditado, o Brasil pretende criar um novo sistema de informação sobre os acidentes de trabalho. Este sistema é uma das propostas que serão apresentadas durante o encontro que acontecerá aqui em Brasília. A repórter Cristina Guimarães tem os detalhes. Especialistas brasileiros e estrangeiros se reúnem até sexta-feira na Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade Social para debater assuntos ligados à Previdência. Um dos pontos principais em pauta é a criação de um sistema comum de informações sobre acidentes de trabalho. No Brasil, os indicadores de acidentes melhoraram nos últimos anos, passando de 250 mortes para 150 óbitos por 1 milhão de trabalhadores. A criação desse sistema poderia fornecer aos países indicadores confiáveis de acidentes de trabalho, o que permitirá um direcionamento mais realista das políticas do setor. Outro assunto que também será debatido é a inclusão de trabalhadores na Seguridade Social, um problema que também atinge o Brasil. Nas Américas, 40% dos trabalhadores estão fora dos sistemas previdenciários e no Brasil são pouco mais de 40 milhões de pessoas nessa situação. De Brasília, Cristina Guimarães. A Câmara dos Deputados vota amanhã o projeto de modificação da CLT.
A proposta permite que os acordos e convenções firmados entre patrões e empregados prevaleçam sobre a CLT. Mas esses acordos não poderão contrariar a Constituição, a legislação trabalhista e previdenciária, as leis do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do Vale Transporte, do Programa de Alimentação do Trabalhador e as normas de segurança e de saúde. E quem conversa conosco agora sobre esse assunto é o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. Ministro, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, de que forma os trabalhadores brasileiros vão ser beneficiados por esse projeto? O projeto fortalece o poder de negociação dos sindicatos, que vai permitir uma atuação mais ativa dos sindicatos nas políticas de combate ao trabalho informal, nas políticas de manutenção de empregos e da criação de postos de trabalho. Esse projeto é extremamente importante porque, na medida que fortalece os sindicatos, ele está fortalecendo o trabalhador. Ministro, por que a Central Única dos Trabalhadores é contra esse projeto? A CUT foi agora contra o projeto que destinou R$1 bilhão para a construção de casas próprias. Esse projeto gera 161 mil empregos e vai criar 50 mil moradias para pessoas de baixa renda. A CUT votou contra no CODEFAT. A CUT é contra todas as medidas do governo. A CUT votou contra o FGTS, que vai beneficiar 60 milhões de trabalhadores. E ela é contra também essa medida que fortalece os sindicatos, porque ela cada vez fica uma central mais fraca. Ela está perdendo, os sindicatos estão aderindo à força sindical, porque é uma central de resultados, de modo que a CUT hoje é contra tudo. Mas o projeto fortalece os sindicatos, diminui a informalidade, gera empregos e mantém postos de trabalho. Ministro, em uma audiência na Comissão do Trabalho para explicar esse projeto, o senhor citou alguns exemplos de benefícios que os trabalhadores poderiam ter. Entre eles, a distribuição do lucro, que hoje parece ser semestral. O senhor poderia explicar como é isso, ministro? Por exemplo, de acordo hoje com a lei, os trabalhadores que participam no lucro das empresas recebem essa participação cada 6 meses. Votado esse projeto, eles vão poder receber todo mês. Por exemplo, hoje você verifica que certos trabalhadores que recebem o 13º de cada 6 meses, passado esse projeto, se eles quiserem, podem receber cada 3 meses. Então você vê que o projeto amplia o poder de negociação do sindicato. E como o sindicato só vai negociar sempre a favor do trabalhador, o grande beneficiado com a aprovação desse projeto vai ser o trabalhador. E o que o senhor gostaria de deixar registrado para o trabalhador brasileiro, ministro? Queria dizer a todos os trabalhadores brasileiros da importância da votação desse projeto. Esse projeto é tão importante quanto foi o do FGTS, é tão importante como foi o das conciliações prévias, que hoje estão julgando em 7 dias pendências trabalhistas que levavam 10 anos e que prejudicavam enormemente ao trabalhador. O trabalhador deve ficar confiante que esse projeto vai ser importante para a geração de empregos. Nós conversamos com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil e uma boa noite para o senhor. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Os técnicos do governo estão analisando a oferta de energia para os meses de verão e não pensam em alterar a base de cálculo para as metas de consumo. Os detalhes estão com a repórter Cristiane Ribeiro. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, reafirmou que as regras para a nova fase de racionamento de energia serão definidas até o dia 7 de dezembro. Segundo ele, o governo federal está estudando a disponibilidade de energia para os meses de verão, inclusive alternativas que não penalizem o Rio de Janeiro, que é um estado atípico com diferenças acentuadas de temperatura no inverno e no verão. O governo já anunciou que haverá redução da meta de 20% para 7% nas cidades turísticas do Sudeste e Centro-Oeste e de 12% nas outras cidades destas regiões. Quanto à base de cálculo para as metas de consumo, José Jorge disse que até agora o governo não pensa em alterar os meses usados para o cálculo, que são maio, junho e julho. O ministro participou no Rio da abertura do 8º Seminário Internacional de Gás Natural, que reúne até esta terça-feira especialistas e representantes de governos e de empresas para discutir questões como regulamentação de gás, aspectos ambientais, preços e ofertas de gás ao mercado brasileiro. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E hoje à tarde, já em Brasília, o ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse que para recuperar o tempo perdido, o governo já está tomando providências para que o Brasil volte a ser um dos maiores produtores mundiais de minério. O repórter Carlos Augusto tem mais detalhes.
O Brasil já está se movimentando para voltar a ser um dos maiores produtores mundiais de minério. Isso porque, nos últimos 13 anos, a produção nacional caiu pela metade. De acordo com o ministro das Minas e Energia, José Jorge, isso aconteceu principalmente pela proibição na Constituição de 88 da participação de capital estrangeiro na produção brasileira de minério. Como esta proibição deixou de valer há cerca de 2 anos, José Jorge acredita que dentro de pouco tempo a participação do Brasil no mercado mundial deverá crescer. Para tentar retomar o tempo perdido, o governo também já está tomando providências adicionais. A primeira delas é o projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional alterando o Código de Mineração, que vem desde os anos 60. Outra medida será a criação da Agência Nacional de Mineração, que assim como as outras agências reguladoras, terá mais autonomia, inclusive para fiscalizar. O ministro José Jorge ainda adiantou que o setor de mineração deverá receber incentivos financeiros para explorar o potencial do subsolo brasileiro e que, para isso, as normas ambientais terão que ser cumpridas. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Na próxima sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica fará um leilão de concessões para a construção e operação de 11 usinas hidrelétricas. O leilão acontecerá no Rio de Janeiro. Até o momento, 40 empresas estão pré-qualificadas para o leilão. As novas hidrelétricas serão construídas em 10 estados, nas 5 regiões brasileiras. A capacidade de geração de energia elétrica em todo o país será ampliada em 2.666 megawatts, beneficiando 19 mil habitantes. Ainda na próxima sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica passará a oferecer em sua página na internet um novo serviço. Trata-se de um banco de dados sobre as empresas geradoras de energia. O objetivo do banco de dados é uniformizar as informações sobre a geração de energia elétrica no Brasil. O serviço poderá ser acessado na internet não apenas pelos agentes de mercado, investidores brasileiros e internacionais e autoridades dos governos municipais, estaduais e federais, mas também pelos consumidores de energia elétrica. O banco de dados contém informações sobre todas as usinas em operação no Brasil e também as que estão sendo construídas. Estão relacionadas às usinas elétricas, hidrelétricas, eólicas e nucleares. Horário brasileiro de verão agora são 7h12. Governo e previdenciários vão se reunir para discutir ajustes no acordo que acabou com a greve. Detalhes dentro de instantes. Um instante só. Minuto da Saúde. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. Começou hoje conferência sobre vigilância sanitária. Delegações de todo o país estão reunidas em Brasília para participar da primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre os principais temas está a proposta de criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que integraria o SUS, Sistema Único de Saúde. O ministro José Serra fala sobre a iniciativa. Com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós vamos integrar de uma vez por todas as ações dessa vigilância sanitária com outras ações de saúde, né? E vamos procurar implantar um sistema nacional integrado, coerente, coordenado. Vamos enfrentar e vencer alguns desafios, como a capacitação dos profissionais que atuam na área, a descentralização das atividades. Enfim, vamos procurar dar ao SUS, na área da vigilância sanitária, maior eficiência. Isso significa melhor saúde para as pessoas. Este programa tem o apoio da Rádio Brás. Em breve, mais notícias. Até lá! Histórias do Brasil pra lhe contar, desse meu país com emoção. Viager, vivencianos aprendendo a gerar emprego e renda. Esta é a Cooperativa de Trabalhadores de Vicência, em Pernambuco. A diretora Jacira Silva conta que a Viager começou do nada e hoje é uma das maiores empresas da cidade. É uma cooperativa ela tem várias categorias profissionais, como pintura em tecido, artesanato da palha da banana, cabeleireira, corte e costura e culinária. Hoje todos esses cursos funcionam já como empresa. Compramos tudo o que precisamos e o patrimônio hoje está avaliado em R$50 mil. A cooperativa nasceu com apoio do Pronager, Programa Nacional de Emprego e Renda. Um serviço que está capacitando trabalhadores em todo o Brasil. Avança pro futuro, avança meu país, é tudo pro Brasil que a gente quer. Pronager, Programa Nacional de Emprego e Renda. Isto é, Avança Brasil, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás.
Representantes dos previdenciários e o ministro da Previdência Social vão se reunir amanhã para fazer ajustes no acordo que encerrou a greve no INSS. Detalhes com a repórter Nádia Fagiani. A maioria dos funcionários do INSS voltou ao trabalho hoje em quase todas as agências do país. No entanto, continuam as reuniões entre representantes dos servidores do INSS e o ministro da Previdência, Roberto Brant. Amanhã à tarde serão retomadas no Ministério da Previdência algumas questões do acordo fechado para encerrar a greve. Os servidores querem a inclusão no acordo de 5.700 funcionários não contemplados com o novo plano de carreira. Querem também revisão do projeto encaminhado à Casa Civil, porque consideram que houve redução de 40% no valor da gratificação negociada. Hoje foi o primeiro dia de reabertura de todas as agências da Previdência Social no país, após 106 dias de greve dos servidores. Os postos do INSS ficaram lotados. Foi adotado um esquema especial de atendimento em todos os estados, que vai durar até que a situação se regularize. Todos os funcionários foram deslocados para o serviço de atendimento, onde vão trabalhar 12 horas diárias. A prioridade é para a concessão de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e amparo assistencial. De Brasília, Nádia Fagiani. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, vai apresentar à comunidade europeia vários exemplos da tecnologia brasileira, como é o caso da informatização do sistema eleitoral. Detalhes com a repórter Shirley Prestes. Os avanços tecnológicos alcançados pelo Brasil na área da informatização e principalmente a experiência do governo brasileiro com programas de inclusão digital serão apresentados esta semana à comunidade europeia pelo ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Durante o encontro que vai reunir mais de 20 ministros europeus do setor em Bruxelas, na Bélgica, o ministro Pimenta da Veiga vai destacar ainda a informatização do sistema eleitoral do Brasil, com resultados em até 24 horas, e o pregão eletrônico, com o qual o governo brasileiro já conseguiu reduzir em até 35% o valor de suas compras. De Brasília, Shirley Prestes. Os brasileiros terão uma espécie de carteira de identidade digital com o objetivo de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos públicos emitidos pela internet. Trata-se de um sistema que está sendo montado pelo Ministério da Justiça, chamado Infraestrutura de Chaves Públicas. Ele permitirá que sejam feitos contratos e transações que, até agora, exigem registros em papel. Os documentos poderão ser trocados de forma segura entre os cidadãos que têm acesso à internet e o órgão público. Este novo serviço, que será oferecido pelo governo, não vai eliminar a utilização dos documentos em papel. O serviço é apenas uma comodidade a mais para o cidadão que não precisará se deslocar até o órgão público com o qual trocará documentos. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação será o órgão controlador do sistema, garantindo a segurança das transações. O novo sistema, que está sendo montado pelo Ministério da Justiça, poderá ser utilizado também em transações comerciais já realizadas normalmente pela internet. Para utilizar a infraestrutura de chaves públicas, o usuário de internet precisará adquirir um cartão, que custará em torno de R$ 60 por ano. Se você deseja conhecer detalhes sobre o novo serviço, pode acessar a página da internet, cujo endereço é www.icpbrasil.gov.br. Meio ambiente. Chegou hoje à Presidência da República um projeto que visa ampliar a proteção ambiental do Distrito Federal e entorno, principalmente nas regiões de vegetação nativa. O presidente Fernando Henrique assina o decreto nos próximos dias. Mais informações com o repórter Nayob Kellen. O Distrito Federal e a região do entorno de Goiás vão ganhar um reforço a mais no combate às agressões ambientais. O Ministério do Meio Ambiente encaminhou hoje à Presidência da República o projeto que prevê a criação da Área de Proteção Ambiental do Distrito Federal, a APA do DF. O decreto será assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e terá como principal objetivo proteger as áreas remanescentes de cobertura vegetal e de mananciais, especialmente aquelas regiões de vegetação nativa. As regiões abrangidas pela APA deverão sofrer uma fiscalização mais severa, garantindo assim que esse bem coletivo seja protegido em benefício de toda a população. De acordo com o ministro interino do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, a iniciativa é uma parceria entre o governo federal e do Distrito Federal
Federal e visa reforçar os mecanismos de gestão ambiental para melhorar os padrões de qualidade de vida da população. Segundo ele, a área a ser ocupada pela APA será definida após estudo do zoneamento ecológico e econômico, levando-se em consideração o plano diretor do Distrito Federal e das cidades do entorno. José Carlos lembrou ainda que, em princípio, os estudos para a criação da APA excluem as áreas de expansão urbana do Distrito Federal. De Brasília, Nayobe Kellen. A hora do campo. O trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Os documentos exigidos são a identidade e o CPF, mas a carteira de trabalho ou o certificado de reservista também são válidos. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Você também não paga nada para enviar o formulário. Em 11 meses já se inscreveram nas agências dos Correios 590.799 candidatos. Já foram selecionadas e entrevistadas 34.196 famílias. Hoje, essas famílias entrevistadas já se encontram em processo de assentamento nos diversos projetos de reforma agrária do INCRA espalhados pelo país. Momento Criança. Os direitos da criança e do adolescente são tema do livro Pensando na Cidadania e no Estatuto do promotor José Moura Gomes, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e da Juventude do Piauí. Segundo o autor, a obra tem como objetivo mostrar que a defesa dos direitos de meninos e meninas é um dever da família, da sociedade e do Estado. Dentre diversos temas, Moura Gomes analisa a atuação dos prefeitos na área e apresenta crônicas que levantam questões como exploração sexual infantil, merenda escolar, gravidez na adolescência, dentre outras. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. Horário brasileiro de verão, agora são 7h22. No próximo bloco, você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos já já. Nova chance para os professores leigos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país concluírem a sua formação. O Pró-Formação, Programa de Formação de Professores em Exercício do Ministério da Educação, vai abrir novas turmas em 2002. Você que é professor da rede pública e leciona para uma das 4 primeiras séries do ensino fundamental, mesmo sem ter diploma de magistério, agarre esta oportunidade. Procure a Secretaria de Educação da sua cidade para saber se ela já está relacionando os professores leigos da rede municipal para participar do programa. A Secretaria Municipal deve enviar a relação dos professores ainda não habilitados para a Secretaria Estadual de Educação. 15 mil professores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão concluindo o Pró-Formação neste final de ano. O Pró-Formação é um curso de nível médio com habilitação em magistério. E como ele utiliza técnicas de ensino à distância, o professor cursista tem a vantagem de poder continuar lecionando enquanto estuda. A duração do curso é de 2 anos. No ano que vem, mais 10 mil professores já estarão recebendo seus diplomas. O Brasil acordou pra educação, pra fazermos forte e grande esta nação. Toda a comunidade, governo, pai e mãe, agora é pra valer. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil, Rádio Brás. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, tempo nublado no Rio Grande do Sul, chove no Paraná e Santa Catarina. A temperatura mínima para o sul é de 13 graus e a máxima deve chegar a 33 graus. No sudeste, o sol aparece no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Em São Paulo, pancadas de chuva a partir da tarde, mínima de 10 e máxima de 35 graus. No centro-oeste, céu nublado com chuvas isoladas no Mato Grosso e Goiás. Aumento de nuvens com pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul. As temperaturas variando entre 17 e 35 graus. Na região norte, tempo parcialmente nublado no Pará e Amapá. Nos outros estados, chuvas isoladas, mínima de 18, máxima 37 graus. E no nordeste, aumento de nuvens com pancadas de chuva na Bahia, Piauí e Maranhão.
Nas outras áreas, céu com muitas nuvens, mínima para o Nordeste 15 graus e máxima 39. As informações são do Centro de Previsão do Tempo, Estudos Climáticos do INPE. Horário brasileiro de verão, agora 7h25 pontualmente. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite, ótima semana a todos e até amanhã. É isso aí, uma boa semana para você e não esqueça que amanhã 7 em ponto nós voltamos. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, impetrou hoje no Supremo Tribunal Federal habeas corpus preventivo com um pedido de liminar para afastar a possibilidade de sua prisão e isentá-lo da prestação de esclarecimentos por ausência de justa causa. Na ação, o Procurador-Geral da União, Walter Barletta, afirma que o ministro Paulo Renato certificou ao ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, ao receber intimação para pagar os salários de outubro dos professores universitários grevistas. Apesar da ação pedir a distribuição por independência à ministra Helen Grace, o relator do habeas corpus será o ministro Ilmar Galvão. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não conheceram da reclamação ajuizada pela Advocacia Geral da União para suspender a eficácia da liminar, concedida ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, pelo ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, deferindo o repasse de verbas às universidades federais referente ao mês de outubro. O objetivo da reclamação é fazer com que prevaleça a competência do Supremo Tribunal Federal sobre determinada matéria. A AGU alegava que essa competência estaria sendo usurpada pelo ministro do STJ, pois desde a edição do Decreto 4.010, a competência para mandar processar a folha de pagamento dos servidores da Administração Pública Federal foi outorgada ao ministro do Planejamento, mediante expressa autorização do presidente da República. Por envolver, então, ato do presidente da República, argumenta, o julgamento da ação da Andes seria do STF. A ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar à estudante de Direito Bárbara Silva Diniz para determinar que a Universidade de Brasília mantenha sua matrícula no curso até o julgamento do recurso especial pelo STJ. O pai da aluna é servidor público militar e foi transferido de Fortaleza, no Ceará, para o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Ela passou no vestibular da Universidade de Fortaleza, de ensino privado, e o juiz determinou a matrícula no curso pretendido. O magistrado entendeu que é dever do Estado garantir a educação. A UNB protestou, alegando que a sentença ofende a autonomia universitária e o princípio da isonomia. Não houve acordo na audiência de conciliação e instrução do dissídio coletivo entre a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados da Bahia, Sergipe e outros, e o Sindicato dos Estabelecimentos Bancários do Estado da Bahia, realizada hoje no Tribunal Superior do Trabalho. A Federação dos Empregados quer a fixação do número de dirigentes sindicais com direito à estabilidade durante os respectivos mandatos proporcional à base territorial e à quantidade de representados, associados ou não. O sindicato patronal alega que o número de dirigentes é fixado pela CLT e pela Constituição Federal. O ministro Almir Pazianotto, presidente do TST e instrutor do dissídio, disse que não via como propor fórmula conciliatória e determinou o julgamento para o dia 13 de dezembro. Foi sorteado o relator, o ministro Ronaldo Leal. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima quarta-feira audiência pública com os partidos políticos para discutir as minutas de instruções das eleições de 2002. Durante a reunião, cada partido terá 5 minutos para apresentar suas sugestões. De acordo com as minutas, a partir de 1º de janeiro de 2002, pesquisas de opinião pública só poderão ser divulgadas depois de registradas no TSE e TRS até 5 dias antes de sua publicação. A arrecadação e a aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais também serão discutidas com os partidos que deverão apresentar à Justiça Eleitoral o valor a ser gasto com cada candidato. A alteração do limite só será permitida com a autorização do Tribunal Eleitoral. As doações em dinheiro ou estimáveis para as campanhas eleitorais deverão obedecer vários critérios e a prestação de contas com a Justiça Eleitoral deverá ser feita 30 dias após as eleições. Já a propaganda eleitoral, inclusive pela internet, será permitida a partir de 6 de julho de 2002.
O presidente do TSE, ministro Nelson Jobim, anunciou hoje que nas eleições do próximo ano, a Justiça Eleitoral trabalha com a hipótese de fazer uma experiência de impressão do voto no Distrito Federal e em Sergipe. O presidente do TST ressaltou que a experiência só deixará de ser realizada se a Câmara rejeitar o projeto que já foi aprovado pelo Senado. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro da Educação pede salvo-conduto ao Supremo. STJ garante matrícula na UNB para aluna transferida de escola privada. TSE convoca partidos políticos para discutir eleições de 2002. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o noticiário do Poder Legislativo. Trabalhistas. A matéria merece ser mais debatida com a classe trabalhadora e com a sociedade. Tião Viana diz que anúncio de clonagem de embrião humano não passa de luta por patentes. Tião Viana defende a criação de leis em todos os países para regular a clonagem humana. Ministro da Fazenda e secretário da Receita debatem Código do Contribuinte amanhã no Senado. O presidente do Senado, Ramos Tebet, é contra a votação em regime de urgência do projeto do governo que flexibiliza a CLT. Por esse projeto, alguns acordos entre empregados e empregadores poderão valer mais que as leis trabalhistas. Por isso, o Tebet acha que a proposta deve ser bastante discutida. Repórter José Carlos Sigmaringa. O projeto que permite que o acordo coletivo de trabalho retire direitos trabalhistas assegurados pela CLT está tramitando na Câmara em regime de urgência, solicitado pelo presidente da República. A falta de acordo para a votação do projeto trancou a pauta da Câmara. Nada pode ser votado antes dele. O presidente do Senado, Ramos Tebet, discorda do regime de urgência para decidir sobre a retirada dos direitos trabalhistas. Acho que a matéria merece ser mais debatida com a classe trabalhadora e com a sociedade. Eu vim do meu estado agora e reuni com várias entidades de trabalhadores. Todas elas estão muito preocupadas e a gente nota um desconhecimento sobre a matéria. E só o fato da sociedade ainda não conhecer a matéria já demonstra que o regime de urgência não pode prevalecer. E o senador Geraldo Cândido já anunciou que é contra esse projeto que flexibiliza as leis trabalhistas. O projeto permite, por exemplo, que férias e 13º salário sejam diluídos durante o ano. A proposta do Poder Executivo afetará diretamente a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Com ele, os direitos trabalhistas, inclusive aqueles previstos na Constituição, poderão ser sumariamente sacrificados. É preciso reduzir os juros para que o país volte a crescer. O alerta é do senador Iris Rezende, que acha preocupante o fato de o Brasil praticar as maiores taxas de juros do mundo. Iris Rezende afirmou que isso é um desastre para o país. Prova disso é que os juros fizeram nossa dívida subir de 150 para 637 bilhões de dólares de 94 para cá. O Brasil só retomará a trilha do crescimento com juros mais baixos. É hora de apostar na produção e na retomada do crescimento econômico como as grandes armas para vencer a fome e assegurar a felicidade de nosso povo. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, debatem amanhã o projeto que cria o Código do Contribuinte. O debate será na Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com o repórter Jorge Cardim. Segundo o senador Jorge Bonhausen, o objetivo do código é acabar com a coação ao contribuinte. No entanto, o secretário da Receita criticou o texto e argumentou que a matéria pode beneficiar empresas que sonegam. Pela proposta, os governos estão proibidos de divulgar pela imprensa o nome dos devedores. O projeto ainda determina, dentre outros pontos, que os fiscais da Receita estão impedidos de realizar diligências acompanhados pela polícia. Também diz que a empresa que responde a processo administrativo ou judicial tem o direito a incentivos fiscais. Segundo o senador Cacildo Maldaner, o Senado deve discutir a proposta e encontrar uma maneira de proteger os pequenos e médios contribuintes. Muitos dizem que esse Código de Defesa é para defender esses grandes conglomerados. Há gente que diz para formar uma couraça para protegê-los mais ainda. Por isso que isso cria uma certa revolta, uma sacrossanta revolta por parte da maioria dos brasileiros.
O senador Tião Viana diz que os norte-americanos ainda não clonaram um embrião humano e que tudo não passa de uma briga por patentes. Os detalhes com o repórter Rômulo Mazzucanti. Tião Viana afirma que a empresa norte-americana Advanced Cell Technology anunciou a criação do primeiro embrião humano clonado para obter direitos de patente em relação à atividade de clonagem no mundo. O senador, que é médico e relator de um projeto sobre o assunto no Senado, explica que o resultado da experiência americana não pode ser chamado de clone de embrião. A impressão que se tem é que não houve a viabilização do embrião, mas apenas a diferenciação em 6 células. E quando se tem menos de 100 células, não se conceitua como a presença de um embrião. Então não houve, a rigor, na luz da ciência, o amparo de que se diga que aquela experiência praticada ali gerou um primeiro embrião humano clonado. Tião Viana defende a criação de leis em todos os países para regular a clonagem humana. Ele incluiu a proibição da clonagem no Brasil em um projeto do senador Lúcio Alcântara sobre reprodução assistida, que será examinado pela Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. Em instantes, Paulo Souto pede solução para problemas de energia no Nordeste. Agora, ao ligar para o 0800 61 2211, você também pode participar do Fala Cidadão. Faça você mesmo uma pergunta ao senador e ouça a resposta durante a programação da Rádio Senado. Pergunte, critique, mande sua sugestão pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. No nosso programa, você faz a pergunta e o senador responde. Fala Cidadão, um serviço da Rádio Senado. O senador Paulo Souto elogiou a redução das metas de consumo de energia válidas para dezembro e janeiro. As cidades turísticas foram as mais beneficiadas. No Nordeste, por exemplo, a economia deverá ser de 17%, mas nas cidades turísticas a meta é de 12%. Paulo Souto também espera que o governo cumpra o programa que prevê o fornecimento emergencial de energia para o Nordeste nos próximos 90 dias. Mas é absolutamente essencial que esse prazo seja cumprido e até seja antecipado, para que essa região tão sacrificada não possa, eventualmente, sofrer qualquer constrangimento no seu desenvolvimento. O senador Carlos Patrocínio alertou que está faltando vacina contra a febre aftosa no Tocantins. Patrocínio teme que o rebanho tocantinense não possa ser vacinado. Por isso, fez um apelo às autoridades sanitárias do Ministério da Agricultura. Que obriguem os laboratórios a fazer oferta da vacina contra a aftosa. No estado do Tocantins, em todos os municípios, eu não encontrei somente uma dose de vacina, embora os laboratórios garantam que a oferta será adequada e necessária até o mês de dezembro. O senador Arthur da Távola teme que o excesso de preocupação com a imagem dos candidatos contribua para a despolitização da sociedade. Ele lamentou que as campanhas políticas sejam hoje puro marketing em vez de debates políticos e de discussões sobre programas de governo. A política não se resume a 20 segundos bem apresentados na televisão. O momento vivido pelo mundo, o momento vivido pelo Brasil, as dificuldades de governar, não são uma aparência a ser levada por aqueles que mais simpaticamente se apresentam diante da população. O senador Roberto Requião manifestou solidariedade ao Ministério Público do Paraná. Ele disse que o PFL está pressionando os procuradores para que não deem informações sobre o processo de corrupção eleitoral na última campanha do PFL para a Prefeitura de Curitiba. O senador Osmar Dias, por sua vez, afirmou que a denúncia de Caixa 2 na campanha do PFL do Paraná deve ser investigada com muita seriedade. No Piauí, um caso semelhante resultou na cassação do governador. Nós esperamos que lá em Curitiba o Ministério Público consiga realmente chegar à conclusão para que a Justiça possa proceder. O senador Juvencio da Fonseca criticou a luta dos produtores independentes de gás para acabar com a cobrança do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do gás boliviano. O ICMS é recolhido quando o gás entra no Brasil, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e gera ao município cerca de 150 milhões de reais por ano. Segundo Juvencio da Fonseca, acabar com a arrecadação causará prejuízo para o povo sul-mato-grossense. O senador Ricardo Santos cobrou a imediata instalação do Conselho de Comunicação Social. Ele explicou que é tarefa do Conselho resolver questões técnicas e políticas e estabelecer consenso na área de comunicação social.
Com o debate e a capacidade de negociação e busca da convergência, é possível consolidar esse Conselho como um legítimo fórum consultivo do Poder Legislativo Federal. Presidiram a sessão de hoje os senadores Rames Tebet, Edson Lobão e Jonas Pinheiro. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Agricultores têm prazo para alongar a dívida agrícola. Combate à violência contra a mulher. Prossegue discussão sobre flexibilização da CLT. PSA do PSDB do Piauí pediu aos parlamentares que discutam de forma imparcial a proposta de flexibilização da CLT para que seja tomada a melhor decisão para os trabalhadores. PSA lembra que a CLT possui artigos obsoletos que impedem acordos que muitas vezes são essenciais para a manutenção e aumento de postos de trabalho no país. Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o projeto de lei do governo que flexibiliza a CLT, com votação prevista para amanhã, retira dos trabalhadores direitos como a licença maternidade e adicional de atividade noturna. Paim disse ainda que, por ser nocivo aos trabalhadores, este projeto tem o repúdio de entidades organizadas da sociedade civil e até mesmo do presidente do Supremo Tribunal Federal, não devendo ser aprovado na Câmara. Há um grande movimento a nível nacional, em cada Câmara de Vereador, em cada Assembleia, vai a teatros nas praças das capitais, movimentos de pressão para que o governo e a sua base não aprovem esse projeto. Eu tenho dito que aquele parlamentar que votar a favor desse projeto, ele está abandonando a vida pública. Wellington Dias, do PT do Piauí, criticou os relatórios apresentados pelas comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, favoráveis à aprovação do projeto que flexibiliza a CLT. Por trás da proposta, há um golpe contra os trabalhadores brasileiros, alertou Wellington Dias, conclamando os deputados a rejeitarem o projeto. José Antônio Almeida, do PSB maranhense, pediu a retirada da urgência constitucional do projeto que trata da CLT para ampliar os debates e preservar os direitos dos trabalhadores. José Antônio Almeida acrescentou que a Constituição já prevê acordos entre patrões e empregados em casos como a redução de salários e de jornadas de trabalho. Também Pedro Celso, do PT do Distrito Federal, posicionou-se contrário ao projeto, afirmando que a matéria acaba com a legislação trabalhista e destrói 60 anos de conquistas dos assalariados. A mudança nas leis trabalhistas não pode ser votada de forma apressada, destacou Pedro Celso, elogiando o presidente do Congresso, Rames Tebet, que se declarou contrário ao projeto. Sérgio Miranda frisou que os juros altos e o sistema tributário vigente são os fatores que prejudicam a competitividade e não os custos da mão de obra. Sérgio Miranda, do PCdoB Mineiro, disse que o substitutivo apresentado ao projeto que altera a CLT tenta mudar a forma, mas mantém o conteúdo da proposta. Assistimos uma ofensiva do capital sobre o trabalho, alerta Sérgio Miranda, frisando que a livre negociação é um retrocesso na legislação trabalhista. Projeto da CLT concentra renda, diz deputado. José Pimentel, do PT cearense, condenou o projeto de lei do governo que altera a CLT porque objetiva a concentração de renda e a supressão de direitos dos trabalhadores. Direitos como o 13º salário, remuneração noturna, participação nos lucros, salário e família, hora extra, férias e licenças paternidade e maternidade estarão comprometidos com a aprovação da lei, adverte José Pimentel. O representante cearense alertou ainda para os projetos anteriores do governo que precarizaram as relações entre capital e trabalho, aprovados sob a alegação de que gerariam milhões de empregos. Também Salomão Gurgel, do PDT do Rio Grande do Norte, reclamou do projeto do governo, pois entende que o objetivo é impor aos trabalhadores as normas ditadas pelo FMI, com a consequente perda de conquistas trabalhistas. Salomão Gurgel defende a retirada do projeto da pauta para que durante o processo eleitoral do próximo ano seja debatido um novo pacto social entre capital e trabalho. José Antônio Almeida, do PSB maranhense, divulgou pesquisa do Ministério do Trabalho sobre o crescimento dos empregos nos estados, colocando o Rio de Janeiro em primeiro lugar no país. José Antônio reclamou que enquanto a governadora Rosiana Sarney só reduziu em 3% os índices de desemprego no Maranhão,
O governador Antony Garotinho diminuiu em 19% o problema no Rio de Janeiro. Zenaldo Coutinho, do PSDB, desmentiu matéria da Folha de São Paulo, registrando a ocorrência de acidentes em carvoarias envolvendo crianças no município de Paragominas, no Pará. Zenaldo Coutinho afirmou que dos 230 acidentes com crianças nos primeiros 7 meses deste ano, no Pará, nenhum deles foi registrado em Paragominas, que conseguiu erradicar o trabalho infantil através de projetos sociais eficientes. Mauro Benevides, do PMDB cearense, defendeu a intervenção do presidente da República nas negociações com os professores universitários para acabar com a greve. Benevides também elogiou o ministro da Previdência Social, Roberto Brant, por ter negociado o fim da greve dos previdenciários que retornaram hoje ao trabalho. Câmara dos Deputados nas comemorações do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Depoimento da deputada Yara Bernardi. A violência doméstica é crime, ela precisa ser denunciada, as mulheres não podem encarar a violência doméstica como uma sina, como um destino ou fazendo parte do casamento. Os agressores têm que ser punidos. Participe você também. Diga não a toda forma de violência. A agricultura. Agricultores têm prazo para alongar a dívida agrícola. Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, alertou que termina no próximo dia 30 de novembro o prazo para alongar a dívida dos financiamentos do Programa de Securitização de Créditos Agrícolas e do PESA, Programa Especial de Saneamento de Ativo. A renegociação é vantajosa, afirmou Peronde, explicando que o pagamento pode ser feito em 25 anos, com juros fixos de 3% e sem correção monetária. 30/11 é a chance do pagamento dessa terceira parcela para ter esse alongamento. E para fechar, esse alongamento beneficiou um pouquinho dos grandes, que a parcela era bem pequena, um pouco maior dos médios, que a parcela era um pouco maior, e a parcela maior esmagadora foram dos pequenos. É uma oportunidade que você, agricultor, que sofreu, tenha de alongar essa dívida. O prazo, acrescentou Darcísio Peronde, também vale para quem não pagou a primeira e segunda parcelas da dívida. Carlos Dunga, do PTB da Paraíba, criticou a medida provisória que prorrogou a dívida agrícola, salientando a necessidade de incluir os pequenos e médios agricultores do Nordeste e de algumas áreas do Sul não contemplados na proposta. Carlos Dunga advertiu que na Paraíba 96% dos empréstimos foram contraídos junto ao Banco do Nordeste, utilizando recursos provenientes dos fundos constitucionais, FAT e PRONAF, explicando a gravidade do problema. Nós apelamos ao governo que receba as emendas, onde poderá salvar a agricultura nordestina e também os agricultores. E se isso não acontecer, a Paraíba em pouco tempo será uma propriedade privada do Banco do Nordeste. Paulo Mourão, do PSDB do Tocantins, destacou que o setor agropecuário registrou superávit de quase 10 bilhões de dólares nos 8 primeiros meses deste ano, contribuindo para a atuação positiva da balança comercial. O sucesso do setor deve-se, de acordo com Paulo Mourão, aos avanços tecnológicos e à modernização dos métodos gerenciais de produção, aliados ao apoio da Embrapa e dos financiamentos do Banco do Brasil e BNDES. Mas Paulo Mourão assinala que os produtores rurais ainda enfrentam entraves para melhorar o seu desempenho. Almir Sá, do PPB de Roraima, homenageou a Confederação Nacional da Agricultura pelos seus 50 anos. Se o Brasil este ano atingiu safra recorde de 100 milhões de toneladas de grãos, disse Almir Sá, muito se deve ao trabalho desenvolvido pela CNA com os produtores rurais. Economia. Referendo popular pode definir integração à ALCA. Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, registrou a realização na semana passada da terceira Assembleia da Conferência Parlamentar das Américas, com a participação de 400 representantes de vários países. Dentre as conclusões da Assembleia, explicou Geraldo Magela, está a necessidade de os acordos para a integração dos países à ALCA serem submetidos a referendos populares. Segundo Magela, a medida obriga os parlamentos a realizarem discussões mais amplas para que a ALCA torne-se uma forma eficiente de integração econômica. Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, registrou o editorial do Jornal do Brasil intitulado Gol de Placa, que identifica como positiva a posição brasileira nas negociações da OMC ocorridas em Doha, superando os resultados da reunião de Seattle.
Remi 30 do PL maranhense defendeu proposta de sua autoria obrigando os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços a gerenciar os resíduos sólidos que produzem. De acordo com Remi 30, os estabelecimentos deverão apresentar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, contribuindo para a qualidade do meio ambiente. Wilson Santos, do PSDB do Mato Grosso, lamentou a lentidão da Câmara para apreciar a proposta de atualização dos descontos do imposto de renda da pessoa física. Wilson Santos quer que as lideranças partidárias busquem um consenso para definir uma nova tabela, fazendo justiça aos contribuintes. Temístocles Sampaio, do PMDB do Piauí, alertou que o déficit habitacional brasileiro resulta da ausência de investimentos públicos federais para a construção de casas populares. Ao invés de investir em moradias populares, o governo prefere gastar o dinheiro público para salvar bancos privados da falência através do PROER, concluiu Temístocles Sampaio. Segurança Pública. Ministério Público retira auxílio para famílias de policiais do DF. Alberto Fraga, do PMDB, repudiou a suspensão do auxílio concedido pelo governo do Distrito Federal às famílias de policiais militares e bombeiros que faleceram no cumprimento do dever devido à ação de inconstitucionalidade do Ministério Público. A concessão é prevista em lei e justificável, afirmou Alberto Fraga, porque as estatísticas comprovam que a criminalidade aumentou em Brasília, o que significa maior risco de vida para policiais militares e bombeiros. Alberto Fraga defendeu ainda projeto que prevê o atendimento de presidiárias por agentes do sexo feminino, para evitar problemas como o da cantora Glória Trevi, que engravidou na carceragem da Polícia Federal. Cabo Júlio, do PST Mineiro, afirmou que a pena de 14 anos de detenção aplicada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal aos assassinos do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos não reflete a verdadeira crueldade do crime. Cabo Júlio afirmou que os 3 rapazes só foram condenados devido à pressão da mídia nacional e por terem assassinado um índio, e mesmo assim, por interferência de autoridades, escaparam da pena máxima de 18 anos de detenção. Comissão aprova projeto que propõe prévias eleitorais. Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do projeto de sua autoria que torna obrigatória a realização de prévias eleitorais para a escolha dos candidatos à presidência da República dos partidos. Mauro Benevides afirmou que o objetivo é tornar a escolha mais democrática, possibilitando o acesso do maior número de filiados na decisão do nome do candidato. Benevides anunciou ainda que a proposta será submetida à apreciação dos líderes nesta quarta-feira. Clementino Coelho elogiou a decisão do PPS pernambucano de apoiar a candidatura de Roberto Freire à reeleição ao Senado Federal, tomada durante o 13º Congresso Estadual do partido, no último final de semana em Recife. Clementino Coelho destacou também que o candidato do PPS à presidência da República, Ciro Gomes, apresenta um menor índice de rejeição nas pesquisas divulgadas nos últimos dias. Geovan Freitas, do PMDB, classificou a venda da Companhia de Eletricidade de Goiás como mais um ato desastrado do governador Marconi Perillo. Geovan Freitas afirmou que a privatização da empresa pode trazer prejuízos para a população, além de representar a quebra de mais uma das promessas de campanha do atual governador. Confúcio Moura, do PMDB, criticou o governo de Rondônia por não usar de forma adequada os 5 milhões de reais do convênio firmado através do programa VigiSUS para estruturar o sistema de vigilância epidemiológica. Até agora, salientou Confúcio Moura, somente 2 milhões de reais foram liberados e nenhum centavo foi investido nos hospitais ou no combate a doenças endêmicas comuns na região. Gonzaga Patriota, do PSB, considerou ditatorial o decreto do governo federal que unifica todos os cursos técnicos públicos existentes na região de Petrolina, em Pernambuco. Com esta atitude, denunciou Gonzaga Patriota, o presidente Fernando Henrique Cardoso tenta prejudicar o projeto da criação da Universidade Federal de Petrolina, em tramitação na Câmara. Wellington Dias, do PT do Piauí, fez um balanço do Seminário Nacional de Fiscalização e Controle de Recursos Públicos, com a participação de parlamentares e representantes do Poder Executivo. Dentre as principais conclusões, Wellington Dias destacou a necessidade da integração dos diversos sistemas de fiscalização governamental como forma de garantir o bom uso do patrimônio público. Câmara dos Deputados nas comemorações do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Depoimento da deputada Elcione Barbalho. Já se foi o tempo da mulher ser escrava, da mulher ficar submissa, não é? A mulher viver sob o regime do Talibã. Então, acho que já passou
Eu acho que cada vez mais nós estamos avançando, ocupando nossos espaços e mostrando que nós somos tanto quanto capazes aos homens e nós temos os mesmos direitos que eles têm. Participe você também. Diga não a toda forma de violência. Homenagem. Combate à violência contra a mulher. A Câmara realizou hoje sessão solene em homenagem ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, 25 de novembro, atendendo ao requerimento da deputada Nair Xavier Lobo, do PMDB de Goiás. Em nome da presidência da Câmara, Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro, lembrou as dificuldades enfrentadas ainda hoje pelas mulheres brasileiras, que sofrem com a discriminação, a violência doméstica e a exploração sexual. O Brasil deve dar um exemplo ao mundo, intensificando as campanhas educacionais e agravando as punições para acabar com a violência e o preconceito contra a mulher, afirmou Laura Carneiro. Maria Elvira, do PMDB, afirmou que não existem comemorações nesse dia, lembrando que as mulheres ainda sofrem com o preconceito e a violência, na maioria das vezes, dentro do próprio lar. Entretanto, Maria Elvira destacou os direitos conquistados nos últimos anos, superando a discriminação e o machismo, que tentam impor ao sexo feminino o mito de fragilidade e incompetência. Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, por sua vez, afirmou que a batalha pelos direitos da mulher deve começar dentro de casa e acrescentou que o Brasil pode reduzir a mortalidade materna apenas com acompanhamento pré-natal adequado. Comissões. Comissão debate retorno do eletrochoque. Salomão Gurgel, do PDT do Rio Grande do Norte, anunciou que a Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar a segunda audiência pública para debater a adoção da eletroconvulsoterapia, mais conhecida como eletrochoque. O tratamento volta a ser adotado em países desenvolvidos e no Brasil com pesquisas avançadas e utilização de equipamentos modernos, explica Gurgel, autor do requerimento para a realização da audiência. Vamos trazer proximamente, no mês de dezembro ainda, uma segunda audiência pública para fazer o debate entre todos os setores interessados nessa matéria, que não deixa de ser polêmica, porque há muita incompreensão, tabus, preconceitos, né? Quando se fala realmente em eletrochoque, a gente associa ao pior que tem. Elias Murad, do PSDB mineiro, contestou a afirmação de que uma pessoa pode consumir maconha sem provocar dependência, referindo-se a depoimentos publicados pela revista Época. Aliás, o exemplo deles, se for bem analisado, mostra que a maioria esmagadora daqueles que se declaram usuários tem mais de 10, 15 anos de uso. Isso caracteriza, sem dúvida nenhuma, a dependência. Elias Murad ainda ressaltou que, devido aos processos de tratamento genético de sementes, é possível aumentar o princípio ativo da maconha, o THC, tetrahidrocarabinol. Então, há cerca de 15, 20 anos atrás, esse THC era mais ou menos 1% na maconha de rua. Hoje já existe maconha de rua com 12% de THC, portanto 12 vezes mais ativa. E isso é um risco muito grande. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, comemorou a liberação de recursos no valor de R$80 mil para o Hospital do Câncer, em São Luís, enfatizando a importância da medida. Eu fiquei muito feliz em liberar um recurso para o Hospital do Câncer, porque realmente é um hospital filantrópico lá no Maranhão. O Hospital do Câncer, o Aldenor Abelo, vem realmente tendo algumas dificuldades financeiras. Sensibilizamos o ministro Zé Serra e conseguimos arrancar do Ministério da Saúde um convênio que com certeza não foi em grande quantia, mas com certeza vai amenizar a situação do Hospital do Câncer. Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou o centenário de nascimento de Florencio Batista Fontenelle, político e empresário de Martinópole, destacando sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Ceará. A exploração e produção de petróleo e gás natural no país é realizada por meio de contratos de concessão. O presidente do TCU, ministro Humberto Souto, explica a importância da auditoria que está sendo realizada para verificar a situação desses contratos. Com a quebra do monopólio da Petrobras na exploração e produção de petróleo e gás natural, as empresas responsáveis por essas atividades, inclusive a própria Petrobras, assinam contratos de concessão com a União, representada pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. Esses contratos estabelecem compromissos para os concessionários cumprirem ao longo de todo o período da concessão. Cabe à Agência Nacional de Petróleo
a ANP exigir e fiscalizar que os concessionários cumpram os compromissos pactuados. O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria na agência ANP para verificar a atual situação da exploração e produção de petróleo no Brasil e se a agência dispõe de capacidade operacional para acompanhar de forma efetiva, eficiente e eficaz a execução desses contratos. Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Horário reservado para propaganda gratuita dos partidos políticos. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje eu quero me dirigir especialmente a cada um de vocês. O governo federal tem tido uma participação importante no desenvolvimento de Brasília. Eu vou citar alguns exemplos. A obra do metrô de Brasília, com 1/3 de recursos federais, o Hospital do Paranoá, com inauguração para março do ano que vem, que conta com 90% de recursos federais, e a expansão do presídio da Papuda. Além dos programas sociais que você conhece e que também são feitos pelo governo federal em parceria com o governo do DF. E é isso que está acontecendo em todo o Brasil, com as obras de infraestrutura e com a rede de proteção social que nós estamos construindo. A rede de proteção social é resultado do trabalho conjunto entre o governo federal e as prefeituras de todo